Atenção, noveleiros e noveleiras de plantão. Se liga nos capítulos e tudo o que acontece hoje na sua novela preferida. No ar, Resumo de Novelas. Resumo de Novelas. O Outro Lado do Paraíso, capítulo 31, segunda-feira, 27 de novembro. Beatriz afirma que vai preparar Clara para sua vingança. Lívia conta uma história mentirosa para Gael sobre Clara. Mercedes faz um acordo para manter Josafá vivo. Duda compra uma máquina de costura. Beatriz dá aulas para Clara. Sofia leva Gael para conhecer o garimpo. Rafael apresenta o amigo a Lívia e estranha o seu comportamento. Bruno dispensa Tônia e pensa em Raquel. Raquel passa para a faculdade de Direito. Nádia sugere que Tônia minta para se casar com Bruno. Renato não acredita na mudança de Lívia. Duda faz uma camisa para Danilo. Josafá se anima com o conserto de seu caminhão. Beatriz revela a Clara que possui uma fortuna escondida. Resumo de Novelas. O Outro Lado do Paraíso, capítulo 32, 28 de novembro. Beatriz explica como Clara pôde se apoderar de sua fortuna. Renato estranha quando Lívia afirma que Clara não procurou por notícias de Thomas e comenta com Josafá. Tônia inventa uma mentira e consegue se casar com Bruno. Raquel estuda com amigos. Renato e Lívia se casam. Samuel lança seu livro. Adneia reclama da nora. Duda perde seu dinheiro e Danilo a incentiva a trabalhar como costureira. Mariano e Sofia namoram no alojamento do garimpo. Thomas chama Lívia de mãe e Gael se irrita. Beatriz não deixa Clara desistir de sua fuga. Mariano reclama de Gael não querer vender as esmeraldas de forma ilegal. Sofia obriga Estela a sair de sua casa. Mariano e os garimpeiros vão ao bordel de Leandra. Mercedes avisa Renato que ele terá uma chance de conhecer o paradeiro de Clara. Gael leva Sofia para falar com Estela. Renato descobre que Clara está internada em uma clínica. Resumo de Novelas. O Outro Lado do Paraíso, capítulo 33, quarta-feira, 29 de novembro. Renato questiona os motivos de Sofia para internar Clara. Gael não se conforma com a mudança de Estela. Renato é rude com a sogra. Sofia percebe o relógio novo de Cido. Renato comenta com Samuel que pensa em iniciar um mestrado e o diretor o apoia. Cido leva Estela e Rosalinda para a Pedra Santa. Renato sonda Lívia sobre uma possível volta de Clara. Nicásio contrata Odair para trabalhar em seu salão. Um jovem caminhoneiro pede para Duda encontrá-lo em um posto de gasolina e a seduz. Renato avisa que irá viajar e Lívia se incomoda. Estela conhece Juvenal. Renato aparece na clínica, se declara para Clara e afirma que a resgatará do local. Resumo de Novelas. O Outro Lado do Paraíso, capítulo 34, quinta-feira, 30 de novembro. Clara conta sobre o encontro com Renato para Beatriz. Gael tem uma conversa séria com Thomas. Leandra paga o sócio misterioso do bordel. Valdo e Rato admiram Cleo. Mariano e os garimpeiros encontram um novo veio de esmeraldas e pedem para Sofia contratar um geólogo. Nádia reclama do casamento de Bruno e Tônia. Sofia contrata Diego para trabalhar em seu garimpo. Samuel se encontra com Cido novamente. Renato pede para conhecer melhor a clínica e avisa a Clara que sua fuga será difícil. Danilo tenta convencer Duda a mudar de vida. Bruno vai à delegacia de Vinícius para assumir o cargo de delegado. Raquel consegue sua nomeação e deixa de advogar. Beatriz morre e Renato sugere que Clara tome o lugar da amiga no caixão. Renato vê os enfermeiros arremessarem o caixão de Beatriz ao mar. Resumo de Novelas. O Outro Lado do Paraíso, capítulo 35, sexta-feira, 1º de dezembro. Renato se desespera ao ver o caixão afundar no mar com Clara dentro. Danilo encontra Clara e a leva até a casa de Duda, que a reconhece. A costureira ajuda a neta de Josafá a ir para o Rio de Janeiro. Renato volta para casa arrasado e se consola com Lívia. Clara aceita a hospedagem do motorista e decide procurar emprego no Rio de Janeiro. Duda decide voltar para Tocantins e pede ajuda a Danilo para se encontrar com Natanael. Nádia decide fazer um jantar para a nova juíza que irá trabalhar com Gustavo. Juvenal leva Estela para conhecer o garimpo e todos se surpreendem ao saber que ela é filha de Sofia.
Sofia apresenta Diego para os garimpeiros. Diego afirma que existe uma grande fortuna em esmeraldas. Nádia desmaia ao descobrir que Raquel é a nova juíza. Natanael se encontra com Duda. Resumo de novela. O Outro Lado do Paraíso, capítulo 36, sábado 2 de dezembro. Duda pede dinheiro a Natanael. O detetive fotografa Duda e Danilo. Nádia não consegue humilhar Raquel. Tônia reclama de ciúmes de Bruno. Mariana e os garimpeiros levam Diego ao bordel. Duda pede para Danilo acompanhá-la ao banco. Natanael manda seu detetive tirar a vida de sua ex-nora. Duda entrega à sua cliente o casaco que estava usando quando encontrou com Natanael. Clara chega à casa de Fabiana. Nádia repreende Nicásio por não ter lhe contado sobre Raquel. Bruno procura Raquel. Rosalinda pede para Juvenal visitar Estela. Mariano se declara para Sofia. Nádia alerta Sofia sobre Raquel e garante que a nova juíza é incorruptível. Bruno diz a Diego que não deixou de amar Raquel. Danilo e a cliente de Duda morrem. Clara pede emprego para Fabiana. Se ligue na telinha e não perca o capítulo de hoje da sua novela preferida. Resumo de novelas. Resumo de novela.